Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o módulo 1, falando um pouquinho mais sobre energia. Na verdade, nós continuaremos a fala sobre a energia nuclear, já que na aula passada nós apresentamos essa forma de energia, mostramos a sua cronologia e os principais tipos de reação. Acontece que essa forma de energia, a energia nuclear, é uma forma de energia muito perigosa. E para exemplificar isso, eu trago aqui na imagem a penetração dos diferentes tipos de radiação, onde nós temos partículas alfa, beta, raio-x, raio-gamas e partículas de nêutron, sendo expostas a diferentes superfícies, papel, corpo, aço e concreto. Percebam que a partícula alfa é bloqueada apenas por uma folha de papel, a partícula beta é bloqueada pelo tecido humano, o raio-x só vai ser bloqueado pelo aço, os raios gamas pelo concreto e as partículas de nêutron não são bloqueadas nem pelo concreto. Por conta disso, é que os raios-x são muito empregados para a visualização dos nossos ossos, nas radiografias, já que eles passam pelo tecido humano, mas não pelos ossos, e geram uma espécie de impressão nas chapas de raio-x. Outro detalhe é falar um pouquinho sobre o efeito da radiação no corpo humano. E aqui eu vou me ater a dois tipos de radiação: os raios-x e raios gamas, já que eles são raios de alta frequência. Eles podem provir do solo terrestre por meio de elementos como urânio e boro ou direto do espaço sideral. Mas o que esses raios de alta frequência promovem no corpo humano? Pois bem, essas partículas irradiam o corpo e atravessam a pele, os ossos, os órgãos e os músculos. Outras portas de entrada desses raios são as vias aéreas e o sistema digestivo, por meio do ar, da água ou de alimentos contaminados com esses elementos radioativos. Em alta intensidade, a radiação danifica as células ou até mesmo a destrói. Outro detalhe é que essas partículas também são caracterizadas por roubar elétrons e elas têm a capacidade de transformar a molécula de água em radicais livres, o que por sua vez lesam o DNA humano e podem causar mutações a longo prazo ou até mesmo o câncer. A radiografia e a radioterapia, por outro lado, são ferramentas de diagnóstico e tratamento muito seguras, porém, quando feitas em condições adequadas. A seguir, nós temos aqui que os raios alfa causam queimaduras e os raios beta e gama podem então penetrar no organismo e provocar deformações celulares, o que pode gerar um câncer. Um instrumento usado para medir ou detectar a presença de radiações beta e gama é o contador Geiger, que tem energia suficiente para penetrar a janela desse equipamento, essas radiações beta e gama. Ao adentrar no equipamento, no interior dele você vai ter um gás a baixa pressão, que ao ser atingido por essas formas de radiação, sofre ionização e o trânsito dessas espécies iônicas por esse aparelho é amplificado e gera um sinal que é proporcional à radiação que está sendo emanada. Outro detalhe importante relacionado à energia nuclear é o processo de fissão nuclear, que é um processo pelo qual o núcleo atômico com grande massa se divide, produzindo núcleos com massas menores. E ele ocorre quando um núcleo instável absorve um nêutron. Como o nêutron não apresenta cargas elétricas, ele atravessa a nuvem eletrônica da eletrosfera do átomo facilmente e assim é capaz de penetrar o núcleo atômico, provocando a sua fissão.
Experimentos envolvendo a fissão nuclear foram propostos inicialmente por Érico Fermi, usando o urânio 235 como modelo. Aqui nós temos a representação genérica dessa reação de fissão nuclear, onde o urânio 235 é bombardeado com nêutrons, formando espécies A e B e liberando mais nêutrons, como a gente pode observar aqui na imagem. Ao se bombardear o urânio 235 com um nêutron, ele vai gerar núcleos de criptônio e bário e gerar mais 3 nêutrons. O detalhe é que essa reação pode se perpetuar, formando o que nós chamamos de reação em cadeia, ou seja, os 3 nêutrons formados vão bombardear novos núcleos de urânio 235, gerar mais núcleos de criptônio e bário, por exemplo, e aí sucessivamente mais nêutrons, mais bombardeamento, ou seja, a reação inicia e não para mais. Ela é autossustentável. Para que vocês tenham uma ideia, já foram identificados mais de 30 núcleos com número atômico intermediário. Por isso que a gente representou aqui na expressão genérica como A e B. Não necessariamente é criptônio e bário. A energia, então, liberada durante a fissão nuclear é muito grande e pode ser usada para produzir energia elétrica pelo movimento de geradores a partir do calor liberado. Para que vocês tenham uma ideia, a quantidade de energia gerada por 3 toneladas de carvão equivale à quantidade de energia produzida por 1 quilo de urânio 235 enriquecido, ou seja, o dióxido de urânio com teor de 2 a 5%. Mas como é que funciona então um reator nuclear? Eu vou exemplificar aqui para vocês o reator de água pressurizado. Como a gente mencionou anteriormente, há uma grande geração de energia durante a fissão nuclear que é usada para alimentar um gerador. Mas como isso ocorre? Pois bem, nós temos então o núcleo do reator, que deve ser blindado para evitar o vazamento de material radioativo. Nós temos as varetas de urânio, que vão sofrer o processo de fissão e liberar calor, e os chamados bastões de calor, que vão transferir o calor para outra parte do reator. Todo esse sistema é isolado, circundado por água a 300 graus Celsius. Na sequência, nós temos o trocador de calor, que vai receber o calor desses bastões de calor, aquecer a água, gerar vapor, e esse vapor gerado é então usado para alimentar um gerador. Na sequência, o gás que foi usado aqui no gerador passa por um sistema de resfriamento, de refrigeradores e condensadores a partir de água fria, e essa água então volta a recircular aqui no trocador de calor, que vai gerar vapor e vai continuar movimentando o meu sistema. Para que vocês tenham ideia do funcionamento de uma usina nuclear, aqui no Brasil nós temos a usina de Angra, e eu tive a oportunidade, de algum tempo atrás, visitar essa usina e levar uma turma da UFES. Eu trago aqui algumas imagens lá da usina de Angra 1 e na época da construção da usina de Angra 2. Foi uma experiência muito interessante e eu recomendo quem puder visitar a usina para ver o seu funcionamento. Pois bem, mas então, qual é a relação da energia nuclear com a bomba atômica? Como as varetas de combustão apresentam urânio 235 com a porcentagem em torno de apenas 2 a 5%, a gente não tem risco ou não corre o risco de ocorrer uma explosão atômica, pois para produzir uma bomba atômica, a porcentagem mínima de urânio necessária gira em torno de 85%. Na imagem a seguir, nós temos então como é que funciona uma bomba atômica. Nós temos em uma explosão convencional para lançar a bola de urânio, o cano por onde essa bola de urânio passa, na verdade é uma bola de urânio oco que entra em contato com o alvo e aí dá início o processo de reação em cadeia que vai gerar aquela quantidade
absurda de energia. Lembrando que, nesse caso da bomba atômica, a gente precisa ter um urânio enriquecido com algo em torno de 85%, diferentemente do urânio utilizado nas usinas de energia nuclear, que tem um teor aí de 2 a 5%. Contudo, o que pode acontecer numa usina nuclear é a fusão do núcleo. Por quê? Porque ele pode superaquecer, aquele reator blindado que eu mostrei anteriormente para vocês, pode sofrer um processo de superaquecimento e com esse superaquecimento ocorrer vazamentos que permitem a passagem do material radioativo pelas paredes do reator, o que vai levar à liberação de radiação ao meio ambiente. Outro problema que é comum nas usinas nucleares é a divisão das moléculas de água pela decomposição em átomos de hidrogênio e oxigênio que podem se recombinar gerando uma explosão. Vocês sabem que átomos de hidrogênio podem gerar o gás hidrogênio, que é altamente reativo, assim como o gás oxigênio. Foi o que aconteceu, por exemplo, na usina de Fukushima, em 2011, que devido a um terremoto seguido de tsunami, teve o reator comprometido, o sistema de resfriamento do reator foi comprometido, houve um superaquecimento que gerou o gás hidrogênio e deu início a uma explosão nessa usina nuclear. Na sequência, eu trago então uma imagem da usina de Fukushima, da explosão que ocorreu na usina de Fukushima e que liberou material radioativo por um perímetro bem extenso. Esse, então, é um dos principais problemas das usinas nucleares, o risco de acidentes com liberação de material radioativo. Outro problema comum nas usinas nucleares são os rejeitos radioativos. E o que é um rejeito radioativo? É qualquer material resultante de todos os processos do ciclo do combustível, que vão desde a mineração, beneficiamento, conversão, enriquecimento, reconversão, produção das partilhas e elemento combustível e uso na usina. Então, durante todas essas etapas, nós podemos ter resíduos ou rejeitos que apresentam uma certa radioatividade e que são um problema dentro de uma usina nuclear. O que acontece é que todo esse material é armazenado em tambores como esse. As usinas nucleares geram então rejeitos que podem ser de baixo, médio e alto nível de atividade, dependendo do nível de contato que esse material teve com o material radioativo. Eles são então estocados em locais específicos e apropriados para futuras reciclagens e uso potencial da energia remanescente, ou seja, é um problema para as gerações futuras. Hoje em dia, nós não temos um destino específico ou como reciclar esse material, inativar ou reciclar esse material radioativo. O que é feito é apenas estocá-lo para futuras gerações resolverem esse problema. O problema também é que o material radioativo, o combustível usado numa usina nuclear, ele tem uma meia-vida muito longa. O urânio 235 tem uma meia-vida muito longa, como vocês podem observar aqui na tabela. Meia-vida do urânio é de 4,5 vezes 10 a nona anos, tá bom? Lembrando que a meia-vida é o tempo necessário para a atividade daquele material radioativo cair pela metade. Diferente do oxigênio 13, que tem uma meia-vida de 8,7 vezes 10 a menos 3 segundos, ou do carbono 15, que tem uma meia-vida de 2,4 segundos, materiais radioativos comumente usados ou comumente gerados em energias em usinas nucleares têm meias-vidas muito longas. Por isso que esse material acaba sendo estocado. Na sequência, então, passamos para uma outra forma de energia considerada alternativa e sustentável, por ser
por ser uma fonte de energia limpa, que são as células a combustível. Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem diretamente energia química contida nos reagentes, aí o combustível e o oxidante, inseridos na mesma em energia elétrica e calor. Sua eficiência é superior se comparada aos métodos tradicionais de energia, visto que se trata de um processo puramente químico e não mecânico. Consequentemente, não apresenta limitações termodinâmicas. Ao contrário da bateria, que é um dispositivo de armazenamento de energia e que é limitado pela quantidade de reagente disponível, uma célula a combustível converte a energia da reação entre o combustível e o oxidante num fluxo ordenado de elétrons. Para exemplificar, eu trouxe aqui a figura 1.13, que mostra um esquema de uma célula combustível de hidrogênio. Nós temos então no ânodo o gás hidrogênio sendo inserido, gerando H+ e 4 elétrons, uma reação de oxidação. E no cátodo, o oxigênio sendo inserido em meio ácido, a presença de 4 elétrons, gerando 2 moléculas de água, uma reação de redução. Como reação global, nós temos oxigênio e hidrogênio sendo inseridos no cátodo, no ânodo e no cátodo, respectivamente, gerando como produto final água e energia na forma de energia elétrica, já que o ΔG, a variação de energia livre da reação, é da ordem de menos 237 kJ por mol. Os primeiros protótipos com células a combustível surgiram, por incrível que pareça, no final da década de 70. Não é uma tecnologia atual. Bom, ela já existe há pelo menos aí 60 anos. E foram usadas para desenvolvimento de carros movidos a célula combustível e dispositivos elétricos também, como o antigo iPod, que era um instrumento usado para transcrição de som, né? Ouvir som, música, e células a combustível também usadas como baterias ou para geração de energias, não como baterias, né? Para geração de energias em laptops. Ambas aqui fontes de energia livre, limpa, né? Energia verde, já que tem como reação global, como produto da reação global, a geração de água, como visto anteriormente. Porém, há algumas limitações para essas células a combustível de hidrogênio. E essas limitações estão baseadas no hidrogênio como combustível, visto que não há uma infraestrutura instalada comercial para a produção de hidrogênio em larga escala no mundo. O manuseio e o armazenamento de hidrogênio é extremamente perigoso, já que é uma molécula muito pequena que está suscetível a vazamentos. Quando ele provém da reforma de combustíveis fósseis, geralmente ele está contaminado com monóxido de carbono, que envenena o processo de geração de energia elétrica, porque envenena o catalisador da célula a combustível. E por fim, a geração elétrica ou eletroquímica de hidrogênio, de gás de hidrogênio, ainda é muito cara. Esses então são algumas limitações para o desenvolvimento das células a combustível a hidrogênio. Em contrapartida, surgiram diferentes células a combustível, e aqui eu destacarei as células diretas de álcool, começando com a célula a metanol, que é uma alternativa ao hidrogênio. O problema é que o metanol vai ter uma menor densidade de energia se comparada ao hidrogênio, e ele é uma substância tóxica, né? Outra alternativa é uma célula direta de álcool a etanol, o que é bem interessante no Brasil e, portanto, é foco das pesquisas no Brasil, já que o Brasil é um produtor de etanol. Essa célula direta de álcool etanol emprega uma tecnologia semelhante à célula de metanol direto, e a vantagem aqui é que o etanol tem uma menor toxicidade em relação ao metanol. Ela também usa
álcoois poliídricos, como o etileno glicol e o glicerol, que são menos voláteis e possuem uma densidade energética superior ao metanol. Na sequência aqui, eu trago na tabela 1.3 uma comparação entre as diferentes células a combustíveis existentes atualmente no mercado, e percebam que as diferentes células ganham seus nomes em função do eletrólito empregado. Por exemplo, essa inicial aqui, a PEMFC, ela emprega uma membrana polimérica hidratada de troca iônica com ácido poliperfluorosulfônico. A AFC usa uma solução aquosa de hidróxido de potássio embebido em matriz de amianto. A PAFC usa ácido fosfórico líquido embebido em uma matriz de silício e carbono. O SOFC usa óxido de zircônia sólido com adição de ítrio. E a MCFC usa carbonato fundido líquido em MaO2, em que M pode ser sódio, lítio ou potássio. Detalhe também aqui são as aplicações dessas diferentes células, que vão desde veicular até rede elétrica pública. Outro fator limitante aqui para o uso desses diferentes tipos de célula combustível são as temperaturas de operação, que vão de 60 a 1000 graus Celsius. Mas, no fim, todas as diferentes células têm como reação global a mesma: hidrogênio mais oxigênio gerando água, sendo, portanto, uma tecnologia que vale os investimentos com pesquisa, já que é uma tecnologia do futuro. Não confundam os carros elétricos movidos a célula combustível com os carros elétricos que nós temos disponíveis hoje no mercado. Na verdade, os carros elétricos que nós temos disponíveis hoje no mercado, eles funcionam com baterias, tá bom, gente? Não se é gerada energia a partir de um fluxo contínuo de combustível, quer seja hidrogênio, metanol ou etanol, tá bom? Você tem uma bateria que é recarregada para gerar a energia no carro. O ideal é nós desenvolvermos pesquisas com células a combustível como as apresentadas nessa videoaula de hoje. Bem, gente, na próxima aula, então, nós iniciaremos um novo módulo. Nós falaremos sobre atmosfera, falando inicialmente sobre as camadas atmosferas e a sua composição. Eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!